Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare, hoje e sempre. Olá, do livro Sinal Verde, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão André Luiz, número 13, Antagonistas. O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar
os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades, que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixem os outros viverem a sua própria vida, e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez em nome de Jesus para aprender um pouquinho mais das Tuas leis através do Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que tanto nos consola e nos liberta. E assim, Senhor, podemos caminhar de uma maneira mais leve e branda pela face da terra. Ajude-nos, Senhor, mais e mais a colocarmos em práticas todo esse ensinamento que aqui será oferecido, para que um dia possamos todos sermos reconhecidos como discípulo do Cristo. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Fique conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Que possamos, na noite de hoje, celebrarmos esse encontro através do canal do nosso Centro Espírita Miguel, que possamos estudar juntos, refletirmos em torno do assunto, do tema que o Evangelho nos traz na noite de hoje, para que desfrutemos, desse amor, desse benefício, dessas bênçãos, que é poder estudarmos juntos o Evangelho, refletirmos sobre tudo aquilo que o nosso irmão vai nos trazer para a reflexão da noite de hoje. Então hoje eu quis gravar um vídeo para que vocês matem um pouquinho da saudade de me ver, para que a gente possa se sentir mais próximo, mais perto, com corações mais sintonizados, na mensagem que vamos ler, visto a relevância do assunto e a importância deste. Pois cada vez que os espíritos nos trazem mensagens psicografadas e que Kardec colocou no Evangelho, pensamos que esses itens são de fundamental relevância e que por isso mesmo requer de nós um debruçar e uma reflexão mais aprofundada, Então, na noite de hoje, nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo,
no item 27, ou melhor, no item 22 do capítulo 27. Estamos lá nas instruções dos Espíritos. E o título que esse Espírito deu para a mensagem é Modo de Orar. Ele se intitula como Monô e ele traz essa mensagem em Bordeaux, 1862. Antes de irmos a alguns trechos do texto, porque não iremos lê-lo por completo, porque acreditamos ser de fácil acesso à maioria ou a todos vocês que aqui estão conosco, vamos fazer uma introdução, né? Vamos refletir um pouco sobre prece, sobre oração. E para isso nós vamos no Livro dos Espíritos, lá na questão 659. Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? Qual seria o caráter geral da prece? A prece, eles respondem, é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, Kardec, muito sabiamente, faz a pergunta para que a espiritualidade nos orientasse em torno desse ato de orar, desse ato da prece. Ou seja, qual é o caráter, qual o objetivo, o que está envolvido na prece, o que está em voga na oração. E aí eles respondem que é um ato de adoração a Deus. E que orar é pensar em Deus, é aproximar-se dele e é se comunicar-se com ele. Dito isso, nós lembramos de uma passagem que está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. E eu vou ler. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. E o 7 diz: orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que, palavreado excessivo, serão atendidos. Quer dizer, Jesus dando-nos uma orientação quanto à oração. Então, o que ele diz em primeiro momento? Que quando orarmos, deveríamos entrar no nosso quarto interno e fechar a porta e orar ao nosso Pai em segredo, que o nosso Pai em segredo nos veria e nos recompensaria. E aí Jesus continua nos orientando. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Então, Mateus faz esse registro no capítulo 6, item 6, e eu li também o 7º, para que a gente comece a entender como que iremos abordar o estudo da noite de hoje. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, já na mensagem que nos coube trazer na noite de hoje, o Espírito começa dizendo assim: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais quase todos,
mas quão poucos sabem realmente orar. E aí ele vai falar a mesma coisa que Jesus já nos havia dito. Ele vai dizer: que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituaste a repeti-las, porque é um dever que tendes cumprir e que vos pesa como todo dever? Ele está nos chamando a atenção para o mesmo ponto, que não deveríamos usar frases repetidas e maquinalmente reproduzidas, ou seja, palavras sem sentimento, palavras vãs, palavras especificamente repetidas, exatamente assim. E Kardec vai fazer esse questionamento, ou melhor, os espíritos vão apontar isso numa das questões do Livro dos Espíritos, que é a questão 658. Os espíritos vão dizer que a prece agradável a Deus é quando ela é ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então, nós precisamos começar a entender esse modo de orar, que o Espírito vem nos chamar a atenção, especificamente nesse capítulo e nesse tópico, onde a gente está tratando de pedir e obtereis. Precisamos nos lembrar que esse é o título do capítulo, né? Ele continua nos dizendo o seguinte: a prece do cristão, do espírita principalmente, de qualquer culto que seja, ou seja, o cristão de qualquer culto que seja, mas o espírita principalmente, deve ser feita no momento em que o espírito retorna ao jugo da carne, ou seja, quando nós acordamos, e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. E ele vai nos dizendo de como realizar isso. E de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias para nesse contato aurir, quer dizer, receber novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência e a sua misericórdia. E deve ser profunda, ou seja, não é uma oração rasa, não é algo que se diga em vãs palavras, né? Porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador e que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor, para chegar até Ele, até Deus, branca e radiante de esperança e de amor. Então ele vai traçando um roteiro que devemos, primeiro, ao retornarmos ao corpo, orar. De que forma? Nos elevando humildemente aos pés da divina majestade, com profundeza, com reconhecimento dos benefícios que até aquele dia eu recebi. E mais, agradecendo pela noite de sono que nos proporcionou o encontro com os guias e com os amigos que nos
incentivaram, ensejaram, que depositaram em nós mais força e perseverança. Pedindo pela nossa fraqueza, suplicando o amparo e a sua indulgência e misericórdia. Então, essa oração, essa prece, precisa chegar translúcida, como ele diz, transfigurar-se como Jesus no Tabor, branca e radiante de esperança e de amor. Então ele coloca a oração como um dever, como algo de nossa responsabilidade e ligação com o divino, para que eu possa aurir força e perseverança na caminhada. É importante essa ligação, porque como os Espíritos disseram no Livro dos Espíritos, todos nós estamos nesse momento de oração em ligação com Deus, em contato com Ele, em conversação com Ele, em sintonia com Ele. Então a oração não é uma vã repetição, ela precisa vir do mais profundo do ser para que ela alcance a divindade branca, radiante de esperança e de amor. Não é uma prece só de pedidos, né? Principalmente nesse momento que a gente se encontra, a gente ora com muita intenção de nos livrarmos da dor. Não é verdade? Mas esquecemos que precisamos orar para agradecer tudo que nos acontece. Porque o fato de nós dormirmos e acordarmos significa uma bênção, né? Tem esse caráter de significar coisas boas, né? Que nos acontecem todos os dias. Acontecem dores, estamos vivendo um momento difícil? Sim. Mas acontecem coisas que são positivas. E eu costumo brincar que nem o Mastercard paga. Então, são momentos que a gente não tem como retribuir a bondade divina. Mas eu posso orar agradecendo. Eu devo. Ele está dizendo que é um dever. Orar e agradecer. A vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessita, mas de que necessitais realmente. Quantas vezes nós fazemos preces e oramos por coisas que não necessitamos? Às vezes achamos que necessitamos. Mas não é uma necessidade real. É uma necessidade passageira. É algo que não pertence àquilo que espiritualmente eu preciso. Eu realmente preciso. É por isso que Jesus nos incentiva a orar nesse quarto interno. Porque eu preciso auscultar o meu coração. Eu preciso depreender dos meus mais profundos sentimentos, aquilo que de fato eu necessito e preciso. E como ele diz, pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação, da fé. E aí ele vai dizer das coisas que a gente não lembra de pedir. Por exemplo, da nossa melhoria moral. Quão poucas vezes nós pedimos pela nossa melhoria moral. Então a gente fica muito mergulhado na matéria, pedindo coisas e objetos de desejos
que são sim possíveis de serem pedidos. Não há nenhum problema quanto a isso. O que ele está nos trazendo e nos orientando é que nós deveríamos também lembrar de pedir, e principalmente pela nossa melhoria moral. Porque isso é o que necessitamos de fato. Às vezes não precisamos de objeto, de coisas, mas nós temos o hábito de coisificar, de relacionar com objeto, com lugares, com coisas que são materiais, substanciais, que não são eternas. Diferente da minha melhoria moral. Essa eu vou carregar, mesmo quando o corpo perecer. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornares melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Então, quando nós pedimos para nos tornarmos melhores, ele está dizendo que a providência divina derrama graças e consolações sobre nós. Sinal que a nossa consciência está mais desperta, que estamos mais prontos para esse encontro e para essa relação. Porque a oração é uma relação com o divino, uma relação com Deus, nosso Pai, com os nossos protetores, com os nossos guias, com os amigos que já fizemos no plano espiritual. Tudo isso faz parte do nosso progresso, do nosso progresso espiritual, daquilo que necessitamos de fato empreender em nós. E ao final ele diz: isto independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres. E até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. Quantas vezes a gente diz que não teve tempo de orar? Quantas vezes nós saímos pela manhã, mal fizemos a prece, que ele nos orienta, e quando chegamos no meio da rua, nossa, não fiz a prece, não orei. Então ele diz que ela pode ser feita em todos os instantes, sem interromper os nossos afazeres, inclusive. Podemos orar no metrô, no ônibus, cozinhando, dirigindo. Não há um lugar circunscrito. Como ele diz, não é só de manhã e à noite nos dias consagrados. Como assim consagrados? Os dias, por exemplo, que nós temos reunião, como agora. É só nesse dia que eu oro? Só nesse momento da reunião de fluidoterapia? É só nesse lugar que eu posso fazer a minha oração? Então ficou difícil fazer prece, né? Porque o centro espírita, nesse momento, está fechado. Aonde vamos fazer? Ele encerra dizendo: e não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente os chama.
que possamos refletir profundamente nessa última frase. Se esses pensamentos, partindo do nosso coração, é mais ouvido pelo nosso Pai, precisamos começar a criar o hábito de conversarmos com Deus, como conversamos com um amigo, com um irmão, com um parente querido, com alguém que nos toca o coração. Não precisamos de reverência para falarmos com o nosso Pai. Precisamos de sentimento. É outra perspectiva, outro modo de ver. Por isso que ele deu o título de modo de orar. Porque é outra visão, outro modo, outra forma, outro formato. Nos engessamos durante séculos em religiões e em situações que nos engessaram a forma de nos elevarmos ou de nos dirigirmos a Deus. Precisamos cada vez mais buscar esse Deus que está dentro de nós. E é por isso que Jesus nos recomenda entrar no nosso quarto íntimo. Que possamos ficar com essas reflexões. E para finalizarmos o estudo de hoje, deixo com vocês uma oração proferida pelo médium Chico Xavier, que foi transmitida a ele pelo Espírito Emmanuel. Fiquem em paz, com Deus, e um beijo no coração de todos. Graças a Deus. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um banquete
que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje. Que possamos estar atentos, Senhor, aos teus chamados, para que, quando isso ocorrer, colocarmos em prática todas essas orientações. Mas também queremos te rogar, Senhor, que essas vibrações de amor, de paz, de saúde, se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. Que alcance cada irmão que se encontra nos asilos, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nas casas de recuperação. Assim como, Senhor, esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, que têm seus nomezinhos aqui gravados, assim como nos nossos cadernos, e por aqueles que passam agora seus nomes em nossos pensamentos, que todos, Senhor, indistintamente, possam ser agraciados com esse bálsamo que o Senhor nos oferece nesse instante. Muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que nós recebemos de Ti, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.